Vamos abrir em Números 12, 3. Amém? O título é Tenho Razão. Vocês não sabiam que eu tenho razão? Às vezes, de vez em quando. Então, vamos abrir em, como eu disse, Números 12, 3. Já todos abriram? Estão a abrir? Amém, amém. Está lá o outro. Então, falou... Não, peço desculpa. Eu disse 12, não foi? 3, 12, 3, 12, 12, 3. 12, 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Oh, glória a Deus. Glória a Deus que aqui aparece a descrição do homem Moisés. Na descrição de toda a Bíblia, aparece que Moisés tinha muita força. Em vários casos ele lutou contra homens e venceu. E uma vez até, quando tinha fugido do Egito, tentaram-se virar contra ele e ele defendeu o que veio mais tarde a ser a sua esposa. Moisés, apesar de ter muita força, era um homem muito manso. E, segundo você acabou de ouvir, a descrição, e eu vou voltar a ler, Números 12, 3, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então aqui estamos a ver um homem manso que ouvia a Deus, que Deus o dirigia. É impressionante as vezes que Deus aparece a falar com Moisés. Se você ler Êxodo, ler Números, várias vezes, constantemente, Deus estava a falar com Moisés. Era impressionante, a comunicação que havia. Várias vezes aparece e falou o Senhor a Moisés, e falou o Senhor a Moisés, e falou o Senhor a Moisés. É impressionante o relacionamento que eles tinham. Mas o relacionamento que eles tinham fazia com que Moisés também se tornasse outro homem. Há um ditado que que existe muito em Portugal, que diz, eu já falei várias vezes sobre isto, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Quer dizer, quais são as tuas companhias? Com quem é que tu andas? Com que é que tu te relacionas? Porque essas companhias vão influenciar a vida de cada pessoa. Se você anda com companhias boas, será uma boa pessoa. Se você tem más companhias, você vai se tornar igual a eles, ou pior que eles. Você anda com o mundo ou anda com Deus? É que se vai notar a diferença só sem andar com Deus. Quando Deus me mostrou o título Tenho Razão, eu pensei várias vezes em várias coisas, mas até que percebi qual era a intenção de Deus do Tenho Razão. Quantas vezes cada um de nós não faz asneiras? Eu quero que tenham com atenção. Não faz asneiras e depois ainda diz, não, mas eu tenho razão. E se defende declarando, não, mas isto, aquilo, eu tenho razão. Será que nós temos razão perante uma autoridade? Imagine. Você tem um trabalho.
tem lá um patrão, um chefe, seja o que for. E eles dizem para si para fazer de uma determinada maneira. E você acha e olha e vê que não, que está errada a maneira como como estão a dizer. E então você faz à sua maneira, diferente da maneira daquela que lhe disseram para fazer. É correto o que você fez? Não. Nem perante Deus é correto. Não, mas se fosse assim, não ia funcionar. Mas era preferível que não funcionasse. Você estava a obedecer ao que lhe tinham mandado. Você pode até dizer, mas há pessoas que muitas das vezes que são autoridades e nos dizem uma determinada coisa e depois desdizem essa mesma coisa. Acabam por dizer uma coisa, mas não fui eu que disse assim. Nesse caso, eu aconselho você a dizer que só aceita direções por escrito ou por mail. Sim, tem uma prova de que não foi você. Está-me a entender? Nós temos que ter sabedoria em tudo o que temos e em tudo o que vivemos. Ainda hoje eu falava com um filho meu e lhe dizia que nós infelizmente estamos no mundo e a própria Bíblia diz que sejamos astutos, simples como as pombas, mas astutos como as serpentes, que temos de ter cuidado com todo tipo de pessoas que lidamos, porque não sabemos quais são as pessoas. E eu estava a falar exatamente isso, e eu estava a fazer uma coisa para me precaver de ter problemas. E ele estava assim, esse meu filho estava a olhar para mim e estava a achar estranho o que eu estava a fazer, e eu estava-lhe a dizer, eu estou a evitar isto para evitar ter problemas, para que não possam dizer isto ou aquilo. E ele ficou a olhar para mim. E eu virei-me. Não se pode confiar em ninguém, infelizmente. Eu dizia que humano é igual a desconfiança. Porque muitas das vezes nós não sabemos com quem lidamos. Muitas das vezes, às vezes, até pessoas que nós conhecemos e lidamos, nós temos de ter cuidado. O que é que quer dizer com isso? Ouça, há uma pessoa que nós devemos de confiar. E essa é em Deus. E só em Deus. Tudo o resto, Deus nos vai mostrar quem é quem a seu tempo. Nos vai mostrar quem é esta pessoa, aquela pessoa. O tempo mostra tudo. Mais tarde ou mais cedo, essa pessoa se vai mostrar quem realmente ela é. Porque Deus fará que isso aconteça. Porque nós possamos conhecer quem está ao nosso lado, quem está a trabalhar connosco, quem está... Então, mas antes de tudo, você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com as amizades, tem que ter cuidado com os relacionamentos, tem que ter cuidado com tudo. Para quê? Para não ter dissabores, para não ter... como é que é dizer? Mau gosto de boca. Há um termo para isto, mas para não ter... Para não ficar triste sobre a circunstância. Porque você confia numa pessoa e essa pessoa o traiu. Não tem a ver só com traição de homem e mulher, tem a ver com traição muitas vezes de amizade, traição de confiança. Então, temos que nos precaver em tudo. Mas, aqui, aparece um homem que é muito manso. Mas isto acontece para nós vermos o que é que acontece com este homem, Moisés. E eu quero-vos agora, nós estamos no 3, vamos subir um pouco só e vamos para o versículo 1. E no versículo 1 vamos ver dois irmãos de Moisés, Miriam e Arão. E o que é que eles fazem? Eu vou-vos ler. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E vejam, o versículo 3 então é que entra. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. E logo o Senhor disse a Moisés. Ouça, Deus falou muito com Moisés. Mesmo muito.
Uma das razões é porque ele era manso de coração. Outra das razões é porque ele era quieto, sossegado. Mesmo no seu íntimo, ele era sossegado para poder ouvir a voz de Deus. Entenda uma coisa. Muitas das vezes esta vida do qual nós vivemos atualmente não tem nada a ver com os tempos de Moisés. Nada a ver. Nos tempos de Moisés não havia televisão. Nos tempos de Moisés não havia telemóveis. Nos tempos de Moisés não havia tecnologia nenhuma. A tecnologia maior que havia era uma roda que era metida nos carros para os carros poderem andar, para poderem ser puxados por bois ou por cavalos ou qualquer outra coisa. Era a maior tecnologia que havia. Havia tecnologia para ferrar a arma, para fazer armas, havia tecnologia, mas não havia tecnologia como nós hoje temos hoje em dia. Nós hoje em dia somos bombardeados pela televisão, pela internet, por informação, muita, mas mesmo muita informação. Naquela altura não havia nada. Será que naquela altura seria mais fácil ouvir a Deus do que agora? Eu acho que depende das pessoas, não depende da época. Depende de como é que o seu coração está voltado para estar a ouvir a Deus ou não estar a ouvir a Deus. Neste caso, Moisés virou-se muito para Deus. Ele não foi só escolhido desde o nascimento, mas também ele se voltou para Deus. E Deus falou muito com ele. E vejam o que é que ele disse. E logo, no versículo 4, e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí da tenda da congregação. E assim saíram eles três. E então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Agora vejam, versículo 7. Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. De visita, e não por figuras, pois ele me vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Versículo 9. E assim a ira do Senhor contra eles ascendeu e foi-se. Sabe o que é que Moisés disse até agora? Nada. Não falou absolutamente nada. Miriam e Arão é que se voltaram contra ele. Ele não se defendeu. Não disse nada. Ele tinha razão, Moisés tinha razão, porque Deus o tinha escolhido a ele em primeiro lugar e a Miriam e Arão em segundo lugar como profetas. Mas quem estava em liderança era Moisés, dada por Deus. E agora temos que ver aqui uma coisa. Moisés poderia ter o direito de defender e dizer, não, Deus me escolheu a mim. Ele não disse nada. Quem é que o defendeu? Deus. Quantas vezes você disser que tenho razão, você está a errar. Deus é que o vai defender. Deus é que vai provar aos outros o lugar que você tem. Você não precisa de fazer nada. O lugar que Deus destinou para si é o lugar que está para si, é da vontade de Deus. Deus o próprio o defenderá. Perdão. Eu quero beber um pouco de água. Eu quero vos dizer uma coisa. Eu fui consagrado pastor em 2008.
Em 2004 eu já sabia que ia ser consagrado pastor. E você pode dizer assim, então mas 2004? Pronto, você já sabia por causa dos cursos que tinha feito. Não, não sabia. Sabia por causa de Deus. Mas 4 anos antes eu já sabia o que ia acontecer. E perante o que não era provável acontecer, aconteceu. E fui consagrado pastor. Por vontade de homens? Não. Por vontade de Deus. E é aqui que eu quero que você entenda. O lugar que você ocupa, o lugar que Deus o fez e o consagrou, foi vontade divina na sua vida. Você pode dizer, como eu já cheguei a dizer algumas vezes, mas que capacidades é que eu tenho, que é que eu posso fazer? Ouça uma coisa, e isto é muito importante você entender isto. Se Deus gosta, é de vasos vazios. Exatamente como os copos que você vai buscar à cozinha para depois beber água. Você gosta deles cheios, meio cheios ou vazios? Você vai dizer assim, mas se eu vou buscar um copo para beber água, convém lá não ter outro líquido dentro. Pois é assim que Deus quer. As pessoas vazias. Vazias dele mesmo. Cheias depois de Deus. Porque Deus vai encher. Mas eu não tenho capacidades para. Mas Deus o capacitará para fazer a obra que Deus quer na sua vida. Entenda. O que Deus lhe quer é vasos vazios. Pessoas vazias. Mas não vazias vazias de que eu tenho razão, vazias de que eu posso, vazias de que eu tenho capacidade para. Deus quer pessoas vazias para poder utilizá-las, moldá-las conforme Ele quer, para fazer a obra que Deus quer. Você não imagina quantas vezes eu oro antes de pregar, eu oro dizendo, Senhor, que sejas Tu a falar e não eu. Que seja a Tua direção e não a minha. Porque eu sei que se fores Tu a falar, será uma bênção, em nome de Jesus. Você entende? Quantas e quantas vezes, eu não sei, hoje foi outro dos dias. Eu não sei se calhar, não sei se vocês se aperceberam ou não, se calhar até não se aperceberam, eu é que sou de um pouco de contar tudo, eu atrasei-me. Há alguém aqui que está-se a rir. E atrasei-me. E como me atrasei, o grupo Louvor teve que cantar mais, e quando cheguei aqui, eu não tinha mensagem nenhuma. Só tinha um título, alguns versículos, mais nada. Mas porquê que eu venho com confiança? Porque eu sei que é Ele que vai falar, não sou eu. Eu sei que Ele dará, através dele em mim, a melhor mensagem para você receber. Sabe porquê que eu sei que é a melhor mensagem? Porque é a mensagem que você precisa de ouvir. Não é a mensagem que eu quero. É a mensagem que Deus quer que você ouça. E por isso eu sei que vai ser uma bênção para a sua vida. Quantas e quantas vezes nós já nos defendemos? Quantas e quantas vezes nós tínhamos razão? Ouçam, e carradas de razão. Carradas de razão. Mas não resolveu nada. Quantas e quantas vezes não nos tentaram fazer, a machucar e tudo mais. E sabe o que é que você deve fazer? Calar-se. Mas como é que isso é possível? Isso é tão difícil. Eu sei. Eu ponho a mão no ar, eu sei que é difícil. Mas segundo a minha experiência, eu lhe digo, é a maior bênção que você pode fazer. Se você se calar e deixar Deus fazer o que tem a fazer, Ele o vai defender. E você não precisa de fazer nada. Parece loucura, não é? Bem-vindo a andar com Deus. Moisés, nada disso.
A ira de Deus se acendeu contra Miriam e Arão. E vejam, no versículo 10, e a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam e esta estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, porque fizemos muito loucamente e havemos pecado. Arão olhou para a irmã que estava leprosa e depois olhou para Moisés: Olha, defende-me, que eu fiz coisas erradas. Depois de ver a irmã que estava leprosa. Versículo 12. Não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Agora, no versículo 13, só agora, clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Agora é que Moisés falou, orando por ela, pedindo clemência para ela, pedindo perdão para ela, pedindo que Deus a abençoasse. Você era capaz de fazer isso pelas pessoas que acabaram de falar mal de si, que acabaram de maltratar, que você tem toda a razão contra elas e você vai orar abençoando-a? Moisés era um homem muito manso. Muito manso. Ele não falou nada. Até a altura em que a irmã, por ter feito algo de errado, por ter desafiado a autoridade divina, ficou leprosa. E aí Moisés vem em defesa dela e pede clemência a Deus, perdão a Deus. Pede que Deus a cure. E Deus, por causa de que Moisés pediu, disse: Versículo 14, e disse o Senhor a Moisés: se o pai cuspira no seu rosto, não seria envergonhada por 7 dias, então esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Por 7 dias ela teve leprosa. Por 7 dias ela não teve em contato com ninguém. Por 7 dias esteve afastada de toda a gente. Por 7 dias ela pensou no erro que fez. Quem é que se defendeu? Não foi Moisés, foi Deus. Você entende isto? Você precisa se defender alguma vez, mesmo quando o maltratam assim, mesmo quando o ofendem, você precisa se defender? Não, não precisa. Deus o vai defender. Eu vou-lhe contar um segredo. Principalmente, quando está a chegar uma bênção à sua vida, as coisas à sua volta parece que piora tudo. Eu acho, pela minha vivência, pelo aquilo que eu já tenho vivido, e eu acho que é de propósito. Que era para ver se você se revolta, se deixa a raiva, se deixa o estar chateado, o querer discutir, o querer... a ver se se revolta a si, a ver se vem a si, para ver se você perde as bênçãos que Deus tem para si. Se você deixar isso entrar na sua vida, se você não ora a expulsar a raiva, a revolta da sua vida, você vai perder as bênçãos que Deus tem preparada para si. Muitas das vezes, quando me ofendem, maltratam, eu fico quieto, sossegado, e dou meia volta e vou-me embora. Sempre foi assim? Não, não foi. Mas eu aprendi, exatamente como Moisés aprendeu, e fica calado. Deus julgará o seu povo. E se eu ficar calado, eu ganho. Moisés esteve calado, Deus o defendeu e ele clamou pela irmã.
Portanto, cada vez que na sua vida você sabe que tem razão, e pode ter uma lista imensa daqui até ao chão, da minha mão até ao chão, a dizer, não, eu tenho razão e tenho este argumento, aquele argumento, agora. Se você não utilizar nenhum destes argumentos e se calar, você vai ser abençoado. Deus o vai defender. Porque você, apesar de ter todos os argumentos possíveis e imaginários, em que você até pode ter provas na sua mão, se você ficar calado, você está a deixar que Deus o defenda a si. Porque Ele sabe quem tem razão. E então, a bênção chega à sua vida pela própria mão de Deus, não pela sua mão. E é aqui que você tem que ver. Ou deixa ser pelo poder de Deus, ou vai ser pela sua mão, dizendo, eu tenho razão. Como é que você quer viver? Quer viver no poder de Deus, no poder divino, ou quer andar pela razão do mundo, pelo eu tenho razão? O que é que você decide? O que é que você quer? Isto tudo que eu estou a falar é muito fácil de falar, mas viver é completamente diferente. Às vezes estamos perante situações em que estamos muito quentes, quer dizer, estamos muito chateados, estamos muito irritados, estamos no calor de uma discussão, ou nos ofenderam a nós, ou estão-nos a tentar ofender, ou dizem mal de nós a outras pessoas. E o que é que nós fazemos? Não, eu tenho razão, eu foi porque fiz isto e aquilo e aquilo outro. Ou você se cala e deixa ser Deus o seu juiz. Deixa ser Deus aquele que lhe vai defender a si. Você sabia que você tem um advogado perante Deus o Pai? Sabia? Quem é que daqui sabia que tinha um advogado perante Deus o Pai? Hã? Põe lá a mão no ar, quem sabia? Quem sabia? Ai, ai, ai. Novo Testamento. Final da Bíblia. 1 de João 2. 1 de João 2, 1. 1 de João 2, 1. É no Novo Testamento. Primeira de João 2, 1. Portanto, no Novo Testamento, 1 de João 2, 1. E diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque Ele morreu por nós. Porque Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós dia e noite. Sendo o nosso advogado perante o Pai. Ele é a nossa defesa. Muitos erram e dizem, não, eu fiz isto por causa disto, por causa daquilo, porque tenho razão, porque isto, por aquilo. Não faça isso, por favor. Você pode ter toda a razão do mundo, mas acredita em mim que a maior razão de todas é de Deus. E se você pedir perdão a Deus, você é levado a um patamar onde só é possível aos filhos de Deus. Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que aceitaram o que Jesus fez na cruz, como ensina o seu lugar, e pelo seu sangue, nós fomos perdoados dos nossos pecados, dos nossos erros. Alguns vão dizer, mas pecados e erros, o que é isso?
Novo Testamento diz, e você pode ler na Bíblia, diz assim: se alguém falar mal do irmão, é réu de juízo perante Deus. Você está ouvindo? Eu lembro uma vez, tive um mal entendido com a minha esposa. Estávamos os dois um pouco chateados um com o outro. E eu saí de casa e eu dizia, mas eu tenho razão. Mas é que a minha razão não resolve nada. Pelo contrário, só me trouxe problema. O problema está que eu entrei para dentro do carro. E o meu carro, enquanto eu ia para o trabalho, o meu carro, a correia de distribuição passou-se e o meu motor rebentou, por isso simplesmente. Fiquei sem carro. O motor tragou-se. Tive que ir arranjar o motor. E naquela altura estava mesmo irritado, ainda mais irritado fiquei. E quando me acalmei, foi quando Deus falou comigo e disse: tu perdoaste a tua esposa? E eu disse: não, mas eu tenho razão. Se tu não perdoares os outros, eu não te perdoo a ti. Eu baixei a minha cabeça, baixei os meus olhos e pedi perdão a Deus. Ouçam, eu até na altura podia achar que tinha razão, se calhar até nem tinha. Mas na altura eu achava que tinha razão. Mas isso não veio a trazer nada de bom para a minha vida. Nada de bom. Só problema. O título da mensagem que é Tenho Razão. Se você agarra-se a isso, se você agarra-se a dizer que tem razão, você já perdeu. Você já perdeu. Já perdeu. Seja no que for, pouco importa. Eu quero vos levar aqui um versículo. Deixem-me. É um versículo que eu quando li a primeira vez, eu achei uma bênção tão grande para a minha vida, porque eu acho que eu estou à procura dele. Só um minuto que eu já o encontro. É uma bênção porque eu lembro-me que quando li este versículo, fui muito abençoado. É este mesmo. Jó 22, 30. Peço perdão, vamos começar no 27. Convém termos. Peço perdão, 26. Vamos retificar aí na internet. Se faz favor. Jó 22, 26. Jó 22, 26. Amém. É só um pouco mais acima. Jó 22, 26. Jó, no Velho Testamento, antes de Salmos. Jó 22, 26. Não foi o que eu disse? Glória a Deus.
Quando eu li, foi quando li o versículo 30 que eu dava saltos de contente. Portanto, Jó 22, 26. E diz aqui: porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando te abaterem, tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Agora vejam este versículo 30. E livrará até o que não é inocente. Ouçam com ouvidos de ouvir. 30. E livrará o que não é inocente. Quer dizer, Deus livrará até o que é culpado. Sim, ele será libertado pelas purezas das tuas mãos. Oh, glória. Eu, na altura, eu tinha feito algo de errado. E me sentia culpado por aquilo que eu tinha feito. E Deus me mostrou este versículo, que livrará aquele que não é inocente, aquele que é culpado. Deus livrará. Deus me livrará a mim, que achava-me que era culpado, que estava culpado naquele assunto, e que Deus que me vai abençoar, e me foi, e me abençoou. Sim, ele será libertado para as purezas das tuas mãos. Tinha eu defesa alguma? Não tinha defesa. Eu sabia que era culpado em relação àquele assunto. Não era nada era algo de pessoal, nada que prejudicasse outras pessoas, nem pelo contrário, não prejudicava nada nem ninguém, era algo muito íntimo da minha parte. Pois que prejudicasse outros, aí já seria outra forma de atuar. Mas aqui não, era algo pessoal. E Deus disse que livra até o que não é inocente, livra o culpado pelas purezas das suas mãos. Uns podem dizer, eu tenho razão. Outros podem dizer, não, eu sou culpado. Mas quem livra um e outro é Deus, se ambos ficarem calados. O que é culpado normalmente cala-se e não diz nada. E agarra-se e pede perdão a Deus e acredita na sua justiça, no seu amor. Aquele que tem razão, esse é mais complicado. Porque a razão muitas vezes fala mais alto. Porque estão-lhe a fazer isto, e eu tenho razão, e tenho provas, e tenho isto, e tenho aquilo. Fizeram mal contra mim. Eu tinha provas nas minhas mãos. Consegui, ao final de 6 meses, provas nas minhas mãos. Nessa noite, eu estava a fazer ronda e Deus disse-me assim, deita as provas fora. E eu virei-me, Senhor, mas eu levei quase 6 meses para ter estas provas nas minhas mãos. E Deus disse-me, deita as provas fora. Eu obedeci, deitei as provas fora. E Deus, depois, fez-me trabalhar para essa pessoa de borla, a pessoa que não me tinha tratado tão bem assim. De graça. E você vai dizer, mas como é que isso é possível? Você não dá a entender. Julgamento vem da mão de Deus. E nós temos de deixar Ele atuar. Temos de deixar ser Ele a fazer as coisas, não nós. Porque Ele fará o melhor para nós. Ele fará o melhor para nós. Pare de se defender. Pare de achar que isto ou aquilo ou aquele outro está incorreto, não está certo. Pare de fazer isso. Cale-se. Deixe Deus atuar. Deixe Deus fazer a obra que tem para fazer na sua vida e na vida dos outros. Deixe Deus fazer. E acredite em mim, no meu passado, eu fiz muitos erros assim. Eu tinha razão e defendia-me. Eu tinha razão e falava. E eu sei que perdi por causa disso.
Quando eu aprendi a ficar calado, eu comecei a ser abençoado. Eu parei de me defender e deixei Deus ser a minha defesa. Você entende? O peso da minha palavra, daquilo que eu falava, aumentou. Eu passo a explicar. Se antes eu falava com palavras e dizia e me defendia, quando eu parei de falar, cada vez que as palavras que saíam da minha boca tinham mais poder e mais peso. Tanto assim que as próprias pessoas que eu ouviam tinham temor de mim. Não porque eu tenha feito alguma coisa, mas porque Deus fez em mim. Porque eu parei-me de me defender, Deus vem em minha defesa e tornou a minha palavra, deu mais peso nas palavras que eu falava. Acredita em mim, quanto mais calado você conseguir andar e viver, melhor é para si. Mesmo perante circunstâncias adversas, não fale para nada, não fale para ninguém, fale com Deus. O assunto que lhe está a doer, que lhe está a maltratar, que lhe está a custar, agarre nesse assunto, Pai, entrega este assunto nas tuas mãos e sei, Senhor, porque confio em Ti que Tu farás o melhor. Em nome de Jesus. Tanto para mim, como contra aqueles que estão a virar-se contra mim. Será que você, como cristão, quer a destruição de alguém? Quer que alguém seja maltratado? De certeza absoluta que não. Você tem o coração de Deus e quer o bem para toda a gente. Mas também você não quer ser maltratado. Mas acredite em mim. Deixe Deus fazer o que tem a fazer na sua vida. Deixe Deus moldar o que tem a moldar em si. Não queira ser um prato quando Deus quer que você seja um copo. Não queira ser uma faca, um garfo, quando Deus quer que você seja uma colher. Não seja aquilo que você quer, mas seja o que Deus quer para si. E você vai sair abençoado. Faça como Moisés, perante as circunstâncias, calce. Você sabe que outro homem fez exatamente o mesmo? Davi, o reino dele, foi tomado pelo seu filho mais velho. E Davi não se defendeu. Davi agarrou nele, nas esposas dele, em tudo o que era dele e saiu fora do palácio para fora. E o seu filho, Absalão, tomou o seu trono. Mas foi da vontade de Deus? Não. Davi defendeu-se? Também não. Mas Deus defendeu a Davi. E o seu filho foi retirado do trono. E Davi foi posto outra vez no seu lugar como rei. Quem é que o lá pôs? Deus. Quem o lá pôs a primeira vez? Deus. Quem o confirmou? Deus. Quem vai confirmar as coisas na sua vida vai ser Deus. Não vão ser homens. Os homens na Terra pensam que têm autoridade e têm capacidades e podem fazer alguma coisa. Vocês estão completamente errados. Deus é que tem a capacidade e o poder de fazer tudo sobre a Terra. E Ele fará justiça pelas suas próprias mãos. Ele fará saber quem manda, quem é Ele sobre a Terra. Você tem que aprender isso.
Se alguma vez você pensar, eu tenho razão, por favor, pense outra vez e calme. Por favor. Para que você seja abençoado pelo próprio Deus e não seja abençoado por aquilo que você crê que resulta. Por aquilo que você crê que tem razão. Por aquilo que você acredita que vai ser uma bênção para a sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. E você vai ver a bênção. A bênção que Deus põe em si. Coloca em si. Sabe quando Deus me meteu a trabalhar de borla para outra pessoa, sabe o que é que me ensinou a mim? Humildade. Humildade de obedecer a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E nisso Ele me testou várias vezes. Acreditem em mim, várias vezes, a ver se eu obedecia ou não. Várias vezes mesmo. Mas eu decidi obedecer. Eu decidi obedecer. Eu decidi andar com Deus. Decida mesmo. Ande com Deus. Não diga, eu tenho razão. Diga antes, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Já agora, por falar em eis-me aqui, eu vou pedir ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor, e vamos falar sobre a área financeira, em nome de Jesus. Vamos dizer que Ele é bom. Vamos dizer que Ele está em controle sobre as nossas vidas. Amém. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? E eu peço perdão. Um envelope. Eu atrasei-me em tudo. E realmente desta vez foi mesmo assim em cima do joelho. Não foi em cima do joelho porque eu estava-me a mexer e não consegui estar em cima do joelho. Mas é que tens que ir buscar também o resto. Obrigado. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, é tão bom. Obrigado. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos semear. Porquê é que semeamos? Porque confiamos em Deus. E porquê é que confiamos em Deus? Porque não existe outra coisa melhor para confiar nesta terra do que só em Deus. Se você vai confiar em homens, vai ser complicado. Digo eu, vai ser complicado. Mas se você confia em Deus, tudo vai resultar. Você tem que confiar em Deus de forma a creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Confiando nele. Acreditando que Ele vai abençoá-lo em todo o seu caminho. E aquilo que você pode dar para o ministério, para a igreja, é só uma pequena parte do que Deus colocou nas suas mãos. Eu lembro-me de sempre de uma coisa que Ele me disse uma vez: abre a tua carteira. Mário, abre a tua carteira. E eu abri a minha carteira. Olha lá para dentro. E na altura eu tinha uma carteira em que eu podia lá pôr dentro as notas. E Deus olhou para mim, Deus me disse, quando eu olhei para dentro da carteira: esse dinheiro que tu tens aí dentro, quem é que tu deu? E eu baixei a cabeça e disse: perdão, Pai. Tudo é dele. Tudo vem dele. O que nós temos vem dele. Por isso confie no Senhor. Não só para as finanças, mas para todas as suas áreas. Até para evitar de algum dia você dizer: eu tenho razão. Não faça isso. Deixe Deus ser a sua defesa. Deixe Deus ser o seu advogado. Deixe Deus defender a sua causa. Deixe Ele resolver o seu assunto. Em todas as áreas da sua vida. Confie no Senhor. E você será abençoado. Acredite em mim. Será abençoado. Que
pelo aquilo que você dá, não, por aquilo que você é e que Deus o ama. Porque você depois vai dar porque ama a Deus. E não vai dar porque é obrigado a dar, porque ninguém é obrigado a fazer nada. E se ser obrigado a fazer alguma coisa já não é de Deus. Porque Deus não obriga ninguém. Até para aceitar o seu Filho Jesus, Deus colocou o livre-arbítrio nas pessoas de poder aceitar Jesus ou poder não aceitar Jesus. De ser salvo ou não ser salvo. Está na mão das pessoas. Não está na mão de Deus. Portanto, agora vamos cantar um coro, enquanto eu coloco aqui a minha oferta. Glória a Deus, irmão, dá glória a Deus, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome, louvai Amém. o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Amém. Vamos virar as mãos para as ofertas, vamos dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti, Senhor. Sabemos que em todas as coisas és tu que supres as nossas necessidades, és tu que nos abençoas, és tu que trazes até nós toda a bênção. Em nome de Jesus. Senhor, em ti confiamos todas as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos lá agora. Aqueles que já estavam de pé continuem de pé. Os que não estão, ponham-se de pé, se faz favor. Porquê? Porque é um bom exercício, porque estar sentado muito tempo não é bom. Não é bom. É muito bom estar a levantar e a baixar, porque fazemos exercício às pernas. Vamos lá dizer assim: Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tens feito por nós. E Senhor, ajuda-me. Tu sabes muitas vezes que somos humanos e que muitas vezes a nossa carne fala mais alto e a nossa vontade muitas das vezes é de responder. A nossa vontade muitas das vezes é de nos defendermos, porque temos razão. Mas, Senhor, sabemos que a nossa razão não vai fazer resolver nada. A nossa razão não vai buscar para nós bênção. Antes vai buscar problemas, Senhor. Por isso, Pai, a Ti colocamos todas as questões que estamos a atravessar. Tudo aquilo que nos está a acontecer colocamos nas Tuas mãos e em Ti confiamos a nossa vida. Porque sabemos que Tu és um Deus bom e abençoador e que me vais livrar de toda e qualquer circunstância, pouco importa qual seja ela. Tu és poderoso para mover céus e terra por causa de nós. Assim como fizeste com Josué quando ele orou, e o sol e a terra e todo o planeta e todo o universo parou, porque apenas um homem orou a ti, Senhor. Te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo teu amor, por Jesus, nosso Senhor e Salvador, ter ido à cruz por nós. Te agradecemos por o Espírito Santo estar em nós e nos guiar em toda a verdade e sabedoria, mas principalmente, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que nos deste a cada um de nós de estar contigo. Obrigado, Pai, do fundo do coração. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana, no nome de Jesus. Não se esqueça de se esquecer de dizer tenho razão. Tire isso da sua vida. Não vai resolver nada. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Boa semana. Amém.